Olá, seres do submundo. Como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Bom, para começar o cast, eu queria começar a agradecer aos patrões, porque se não fosse por eles, o podcast não continuaria acontecendo. Patrões, muito obrigado. Todo o dinheiro que vocês mandam para mim todo mês ajuda muito ao podcast cada vez ficar melhor. Então, por favor, se você também quer apoiar o podcast, é só acessar o PicPay, o Patreon ou o Catarse e encontrar o melhor jeito de apoiar a gente. Lembrando que os patrões têm acesso aos episódios extras, que agora já são mais de 50. Também têm acesso ao grupo secreto dos patrões e ficam sabendo de coisas antes, ficam sabendo de testes sobre o podcast antes. Tudo muito à frente do público geral. Então, por favor, se você gosta do podcast, divulgue bastante e pense em se tornar um dos patrões, para ajudar a gente a ficar cada vez melhor. Mas chega de falar disso. Eu sou o Bruno Lima e esse é o Submundo Terror. Submundo Terror. Meu avô amava música. Não importa a hora do dia ou o que ele estava fazendo, algo estava sempre tocando no velho fonógrafo em sua aconchegante sala de estar. Eu costumava vir e ajudá-lo com pequenas coisas pela casa, como consertar os canos embaixo da pia ou instalar um ventilador de teto. Enquanto isso, eu ouvia Chuck Berry ou Miles Davis explodindo pela casa, iluminando o lugar. Ele sabia cada palavra e sempre cantava junto, até que eventualmente eu soube todas as letras e também me juntei a ele. Minha infância inteira é compilada de memórias assim, cheias de músicas e de discos trocados. À medida que envelhecia, tornou-se mais difícil para ele andar. E, por sua vez, tornou-se mais difícil para ele mudar os discos no fonógrafo. No final, eu o encontraria sentado no sofá, dormindo com o fonógrafo, e desligava para ele. Era o mínimo que eu podia fazer por aquela pessoa que eu amava tanto. A última vez que o vi, estava desligando o toca-discos e tirando o vinil para colocar de volta na capa, quando ele deu um pulo e gritou: "Não pare a música!" Ele gritou enquanto agarrava meu pulso e me dando um olhar de repreensão. Era muito estranho para um homem tão gentil que nunca havia gritado, mesmo nas situações mais estressantes. Eu puxei seu cobertor para colocá-lo para deitar no sofá e coloquei o disco em sua capa. Naquela noite, eu recebi um telefonema da sua vizinha, a senhora Lennon. Aparentemente, ela ficou muito nervosa e sentiu que deveria dar uma olhada no meu avô. Ela tinha encontrado ele em uma poça de sangue na cozinha. Ele tinha cortes por todo o corpo e foi encontrado com uma faca firmemente segura em sua mão e seus olhos estavam arregalados. Eu fiquei em silêncio enquanto meu coração se partia. Essa foi uma notícia muito chocante para mim, mas ele estava lutando uma batalha contra a demência há algum tempo naquele ponto, e eu imaginei que algo iria acontecer com ele mais cedo ou mais tarde. Fosse ele caindo no chuveiro ou se esquecendo de comer. Ele era muito orgulhoso para escolher ir para uma casa de repouso e estava em um bom estado mental até muito recentemente. O serviço fúnebre foi lindo e perfeitamente adequado para ele. Era um caixão aberto. Não pude nem dizer que o horrível incidente havia acontecido. Ao invés de chorar, minha família se reuniu e riu em sua memória, assistindo a vídeos caseiros e vasculhando fotos. Mesmo em sua juventude, ele era o mesmo idiota apaixonado por música que eu sempre conheci. Minha mãe relembrou algumas lembranças de quando eles caminhavam pelo parque em dias quentes de verão ou em épocas em que ela se perdeu usando um GPS. Doeu tanto saber que ele tinha ido embora, e eu tinha acabado de vê-lo, e eu nem tinha me despedido. Nos encontramos novamente semanas depois para discutir o testamento. Meu avô não era um homem rico, então não achamos que haveria muito o que dividir. Brenda, minha filha amorosa, para você, eu deixo a minha casa.
Minha mãe chorou e sorriu, certamente pensando em algo que ele havia dito a ela há muito tempo. Para, Lisa, minha irmã. Você tem meu carro. Cuide dele. Você sabe que é uma relíquia. Ela riu e de repente começou a chorar. Eu presumi que fosse uma piada interna entre os dois. Então, chegamos à última linha. E para Dylan, meu gracioso e corajoso neto, eu deixo minha coleção de discos e meu fonógrafo, para que você possa sempre se lembrar do tempo em que passamos juntos. Depois de ouvir isso, chorei e meu coração se partiu novamente. Mesmo na morte, ele foi o melhor avô que eu poderia pedir. Mais tarde naquela noite, depois que todos recuperaram o que receberam, todos nós partimos para voltar para nossas respectivas casas. Coloquei o fonógrafo na mesa da cozinha. Eu ainda não tinha onde colocá-lo. Coloquei um disco preto e brilhante na mesa e o coloquei na agulha. Miles Davis estava tocando todas as minhas memórias em voz alta por todo o meu apartamento. Dias e dias de sorvete e jantares caseiros quentes e noites de esconde-esconde debaixo dos cobertores. Em seguida, o disco travou. Isso se repetiu indefinidamente. Eu ajustei a agulha e a coloquei de volta e ela retomou. Algumas músicas depois, desliguei o aparelho e fui para a cama. No dia seguinte, fui trabalhar. Levei meu cachorro para passear e visitei minha mãe para ver como ela estava. Depois do dia agitado, voltei para casa para usar o meu velho toca-discos novamente. Dessa vez, coloquei um dos álbuns de swing que ele tinha. Não tinha capa oficial, apenas papel, para cobrir os dois lados. Abaixei a agulha e instantaneamente ela começou a chiar. Era tão alto que fiquei tonto. Machucou meus ouvidos e meus olhos começaram a lacrimejar. Achei que algo estava errado com o vinil, então dei um descanso durante a noite. Por volta das 4 da manhã, ouvi um barulho fraco vindo da cozinha. Achei que tinha deixado a TV ligada antes de dormir e apenas esqueci de desligá-la. Eu dei de ombros e enxuguei o cansaço dos meus olhos, indo em direção ao barulho. Assim que entrei na cozinha, percebi que a TV estava desligada, mas a vitrola estava lá, rodando, perfeitamente ligada. Ela estava tocando um disco que eu nunca havia visto antes, repetindo a mesma parte sem parar. Um pouco desconfortável, tirei a agulha do registro e voltei para a cama. Depois de uma rápida pesquisa no Google sobre os cuidados com o vinil, percebi que não poderia ser o disco. Estava praticamente intocado e em ótimas condições. Talvez fosse o fonógrafo, eu pensei comigo mesmo. No dia seguinte, fui a James Music, uma loja de música perto do meu apartamento que faz concerto em instrumentos e tocadores de música vintage. Contei a um homem careca atrás do balcão os problemas que vinha tendo com o fonógrafo, e ele olhou para o fonógrafo atentamente. Parece vintage, ele disse digitando o número de série em seu computador. Ah, aqui está. The Tom and Jerry Model. Havia apenas 3 em circulação. Isso vale uma fortuna. Você poderia consertar o que há de errado com isso? Eu perguntei a ele, esperando mais do que qualquer outra coisa. As peças são personalizadas e praticamente impossíveis de encontrar. Que tal eu tirá-las de suas mãos? Ele lambeu os lábios rachados e eu apenas recusei. Saí prontamente dali. Imaginei que se estivesse mesmo quebrado, poderia deixá-lo quieto e guardá-lo como um símbolo de lembrança da minha juventude. E talvez um dia eu daria ao meu neto. Mais tarde, naquela noite, acordei suando frio. Achei que tinha sido um pesadelo, mas não conseguia me lembrar do que tinha visto. Então, eu ouvi de novo. O barulho estridente sacudiu a porta do meu quarto e não parecia estar nem perto de parar. Minha porta estava clicando para frente e para trás nas dobradiças. Corri para a cozinha e olhei para a mesa. Não me lembrava de ter ligado o toca-discos, mas depois de quase ter minha herança arrancada, fiquei um pouco distraído. Eu levantei a agulha e desliguei a máquina. Enquanto eu me afastava,
ouvi um som baixo vindo do toca-discos. Meu coração saltou do meu peito. O toca-discos nem estava ligado e, no entanto, estava falando palavras para mim. Mudei a vitrola para o quarto de hóspedes e fechei a porta com força. Fui para a sala e adormeci assistindo um talk show com 2 homens falando sobre a importância da águia careca. De repente, a tela se contorceu em estática e eu pude ouvir uma voz baixa. Quando eu me aproximei da tela, o som parecia de um velho chorando. Não pare o disco. Eu o ouvi fracamente. Então, me aproximei ainda mais. O choro transformou-se em um barulho diferente. Não pare o disco. Pulei do sofá e caí no chão gritando. Percebi que já era de manhã. Eu devo ter adormecido. Passei a manhã pensando no que havia acontecido. Foi tudo um pesadelo? Isso faria sentido, exceto pelo fato de que eu acordei no sofá. Não tive tempo para me preocupar por muito tempo, então não fiz. Meu pesadelo me disse para não interromper o disco, então eu simplesmente coloco o vinil mais próximo e o repito, apenas por medida de segurança. No trabalho, meus colegas notaram como eu parecia cansado, e eu me senti visivelmente mais exausto do que normalmente me sentiria. Entrei no banheiro para verificar meu rosto e ver se realmente parecia tão terrível quanto eles diziam. Eu olhei no espelho e percebi que parecia muito mais magro. Minhas bochechas eram mais pronunciadas e meus olhos eram completados por redemoinhos escuros de roxo revestindo as minhas pálpebras. Eu parecia tão cansado. Depois do banheiro, fingi estar com náuseas para meu chefe deixar eu poder ir para casa dormir. Talvez só precisasse de algumas horas para descansar. Enquanto eu subia para o meu apartamento, ouvi o barulho novamente. Dessa vez, foi tão ridiculamente alto que fui forçado a ficar de joelhos, gritando a plenos pulmões. Eu não conseguia nem ouvir meus próprios gritos. No entanto, eu vi todas as outras pessoas no meu bloco andando casualmente. Eles não conseguiam ouvir? Eu empurrei e cheguei à minha porta. O som era tão intenso que comecei a tremer de dor. Eu escancarei a porta de casa. A vitrola estava de novo em cima da mesa, e não no quarto de hóspedes onde eu a havia deixado. Eu tinha que parar. Eu tinha que fazer isso. Eu rasguei o disco e o quebrei. Assim que o som aliviou, eu fui para o meu quarto. Enquanto eu caminhava, vi a sombra do fonógrafo, mas era diferente do que tinha visto antes. Fora do tubo, havia uma mão torcida. Eu me virei e olhei que havia um braço com garras nojentos saindo de dentro do tubo. Você não deveria ter parado o disco. A voz soou tensa e muito clara. Corri para o quarto de hóspedes e peguei meu taco de beisebol de madeira que eu tinha comprado alguns verões antes. Então, corri de volta para o fonógrafo. O braço estava totalmente estendido e a coroa de uma cabeça estava projetada para fora. Um chifre era visível de onde eu estava. Então, eu comecei a bater. Eu bati o mais forte que pude no toca-discos. Uma risada acompanhava cada balanço. Nenhuma única marca visível foi feita. Olhei para o disco e percebi que não tinha nada no rótulo. Pensei nas outras ocorrências estridentes. Ambos tinham o mesmo disco. Poderia haver uma conexão. Olhei embaixo da mesa e vi Bitches Brew e coloquei no aparelho para tocar. Abaixei a agulha e aumentei o volume todo. Um saxofone pesado e bateria poderosa demais deram energia à sala e me acalmaram de repente. Em um momento, tudo parecia estar no lugar certo e eu não tinha mais medo. A música parou de repente. Eu te amo, Dylan. Eu ouvi pelo toca-discos. Eu também te amo, vovô. Eu disse de volta em meio a lágrimas. A voz do meu avô parecia estar usando toda a força que ele tinha para puxar o que quer que estivesse saindo daquele toca-discos de volta para dentro dele. A música começou exatamente onde havia parado e o demônio desapareceu, murchando-se e transformando em uma nuvem de poeira negra sugada para dentro do tubo com uma pilha de sujeira em um pequeno tornado. Dias depois,
Contei o incidente para minha família e amigos, e é claro que eles deram de ombros como uma ilusão por falta de sono. Então, simplesmente parei de falar sobre isso. Eventualmente, comecei a me sentir melhor e meu rosto voltou a ser o que era antes. Tudo voltou ao lugar perfeitamente. Eu mudei de casa, encontrei uma garota e me casei. Até tive alguns filhos. Agora, meus filhos já são adultos, totalmente crescidos e têm seus próprios filhos. Eu tenho esse fonógrafo agora há quase 50 anos e nunca mais parei a música desde que ganhei ele. Mas eu estou começando a envelhecer e está cada vez mais difícil de trocar os discos. Gostaram da história, seres do Submundo? Se gostaram, não esqueça de abrir agora no YouTube e se inscrever na nossa página. Ajuda bastante o podcast a crescer. Também procura a gente lá no Instagram, no @Submundo. Quando você segue a gente, você fica sabendo das coisas bem na hora que elas são postadas. Então, é só seguir que você vai ficar sabendo de todo tipo de promoção, podcasts novos que acabaram de sair e até algumas outras novidades. Então, vai lá e segue a gente, tá bem? Muito obrigado por tudo. Boa noite e bons pesadelos.